cierto y por qué? Está certo, Miguel, porque esse presidente é irresponsável, inconsequente, não está preparado para governar e foi um acidente da política brasileira. Claro que um acidente fomentado pelas forças conservadoras e de direita do Brasil, que desestabilizaram e tiraram a presidenta Dilma Rousseff num golpe sujo, que foi chamado de impeachment, não teve crime, e depois na prisão do presidente Lula. Bienvenidos una vez más a vuestro espacio, a vuestro programa desde donde sea. Estamos transmitiendo en vivo y directo para la ciudad de Caracas y para el mundo. Estamos hoy en un programa especial que nos llena en los últimos días al diputado federal también, Pimenta, de Brasil, al intelectual argentino, Atilio Borón, a la ex senadora y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, desde Colombia. Hoy tenemos nada más y nada menos que a la diputada federal Gleisi Hoffmann, además presidenta de uno de los partidos más importantes del mundo. Estoy hablando del histórico Partido de los Trabajadores de Brasil. La diputada, junto con el partido, momentos de mucha convulsión, de mucha polémica, un partido además, una diputada y un movimiento encabezado por Lula, que ha sido acompañado también internacionalmente, visto muchas de las injusticias que se han dado y que en los últimos meses dichas injusticias parecen haber encontrado la justicia de la realidad, la justicia de la verdad, la justicia del honor. Bienvenida, diputada. Es un honor para nosotros. Obrigada, Miguel. Prazer muito grande também estar falando com você, com o povo da Venezuela, de Caracas e do mundo, como você diz. Prazer imenso poder conversar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil e também ter informações ao povo brasileiro, porque essa live, essa nossa conversa também está sendo transmitida aqui por nossas redes sociais sobre o que acontece na Venezuela e sobre o sucesso que vocês estão tendo no enfrentamento dessa grave crise na área da saúde mundial, a pandemia do coronavírus. Prazer muito grande falar com você e um abraço e uma saudação a todos que estão nos assistindo. Bueno, diputada, yo quisiera comenzar con una pregunta que nos estamos haciendo todos los venezolanos y todas las venezolanas. ¿Por qué el gobierno de Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena prácticamente mundial, y siendo Brasil, junto con los Estados Unidos, el epicentro mundial de la pandemia, en un mes han cambiado 3 ministros de salud, y en este momento, si no me equivoco, usted me corregirá, no hay ministro de salud en Brasil? ¿Es esto cierto? ¿Y por qué? Está certo, Miguel, porque esse presidente é irresponsável, inconsequente, não está preparado para governar e foi um acidente da política brasileira. Claro que um acidente fomentado pelas forças conservadoras e de direita do Brasil, que desestabilizaram e tiraram a presidenta Dilma Rousseff num golpe sujo, que foi chamado de impeachment, não teve crime, e depois na prisão do presidente Lula. Essas forças conservadoras do Brasil fizeram tanto mal ao país que acabaram proporcionando a eleição de uma pessoa de ultradireita sem capacidade de governar, sem capacidade de administrar, de coordenar um país frente a uma crise tão grave como essa. O Brasil hoje está no 2º lugar de mortes por coronavírus no mundo, um dos países mais infectados, e não tem um plano de ação coordenado
com os estados, com os municípios, com a área de saúde, com setores diversos da sociedade para enfrentar a crise. Bolsonaro faz discurso político o tempo todo, joga para a instabilidade e quer aumentar o seu nível de autoritarismo no país. Ou seja, ele não consegue enfrentar a crise. O Brasil trocou 3 ministros de saúde no meio de uma crise. E hoje não tem ministro. Tem, na realidade, um general que é interino no Ministério da Saúde. E chegou ao cúmulo de trocar o seu sistema de contagem de mortos e infectados para reduzir o número, porque estava recebendo muitas críticas sobre os números, sobre aquilo que é fato, aquilo que é realidade em relação à pandemia. Depois de muitas críticas, de muitas críticas na sociedade, no mundo político, midiático, resolveu voltar atrás e deixar o mesmo sistema de contagem. Mas o Brasil realmente passa por uma situação muito difícil, Miguel. Eu não me lembro de termos vivido uma crise com essa intensidade. Uma crise sanitária, na área de saúde, uma crise social, as pessoas sem renda, sem emprego, uma crise econômica, com o nosso produto interno bruto caindo drasticamente, e uma crise política, né, em que há uma instabilidade tremenda no Brasil e uma aposta do próprio presidente em ter uma saída autoritária para a situação que nós vivemos. Ahora, esta no divulgación de las cifras oficiales pone en peligro no solamente al pueblo de Brasil, sino también a toda la región, porque Brasil prácticamente tiene fronteras con toda Sudamérica, por lo cual la decisión de no dar las cifras evidentemente está teniendo también un impacto internacional. Diputada, y se lo digo porque una de las primeras declaraciones que dio Jair Bolsonaro en relación al COVID-19 fue que cerraría sus fronteras, esto hace 2 o 3 meses, para que desde Venezuela, donde él preveía que iba a explotar una pandemia con gravísimas consecuencias, no se fuera la pandemia hacia Brasil. Y resulta que está haciendo lo contrario. Exatamente, Miguel. O Jair Bolsonaro começou a praticamente ofender, ¿Me escucha, né, os países vizinhos. Você me ouve, Miguel? ¿Me escucha, diputada? Sim. Praticamente ofender países vizinhos em querer fechar as fronteiras. En vivo y en directo con la diputada Gleisi Hoffmann. Adelante. Sim, acho que nossa transmissão não está boa. Miguel? Olá, Miguel. Buenas, eu não sei se estão me ouvindo ou não, se Miguel saiu momentaneamente, mas quero dizer que Jair Bolsonaro ofendeu os países vizinhos ao dizer que queria fechar as fronteiras para não ter a incidência do coronavírus no Brasil e fez essa desfeita principalmente com a Venezuela, um país que ele ataca sistematicamente num alinhamento aos Estados Unidos, ao governo Trump, de querer desestabilizar a Venezuela e também o seu governo. Ocorre que agora o que está acontecendo é o contrário. Os países vizinhos ao Brasil, como Paraguai, Uruguai, Argentina, a própria Venezuela, estão fazendo um fechamento de fronteiras para impedir que brasileiros transitem por outros países e levem o coronavírus a infectar outros países. O Brasil não tomou nenhuma das medidas que eram necessárias serem tomadas para evitar
que o vírus se propagasse na quantidade ou do modo sistêmico como está se propagando. Hoje nós temos quase 40 mil mortos no Brasil por coronavírus, mais de 700 mil pessoas infectadas, e esses números continuarão a crescer, infelizmente. Bolsonaro não cuidou da saúde das pessoas, aliás, estimulou as pessoas a se exporem ao vírus, porque dizia que as pessoas não podiam parar de trabalhar por conta da economia brasileira. Não tomou nenhuma medida para proteger as empresas, a economia, para proteger o exporem ao vírus, porque dizia que as pessoas não podiam parar de trabalhar por conta da economia brasileira. Não tomou nenhuma medida para proteger as empresas, a economia, para proteger o Bueno, estamos nosotros hoy día conversando con la presidenta del histórico Partido de los Trabajadores, uno de los más importantes a nivel internacional, y además diputada federal brasileña. Y estamos precisamente conversando sobre las absurdas, estoy tentado a decir medidas, pero sería la absurda pasividad del presidente Bolsonaro, que ha hecho de Brasil, desgraciadamente, el epicentro mundial de la pandemia, un país que tiene ya en un mes ha pasado por 3 ministros de salud. El último ministro de salud, nos comentaba la diputada, además ha recibido muchísimas críticas porque es un militar sin ningún tipo de experiencia en cuestiones de salud, en cuestiones sanitarias. Y le preguntaba yo a la diputada que además una de las primeras declaraciones que dio Bolsonaro hace 2 o 3 meses al inicio de la pandemia fue que iba a cerrar las fronteras para curarse de la futura pandemia que tendría Venezuela. Desgraciadamente, para Brasil, la historia fue al revés, y hoy Bolsonaro significa un peligro no solamente para el pueblo de Brasil, sino para los países limítrofes, que prácticamente toda Sudamérica. Adelante, diputada. É isso mesmo, Miguel. O Brasil se tornou um pária internacional pelo tratamento que vem dando à crise da pandemia do coronavírus. Essa declaração infeliz do presidente Bolsonaro em relação à Venezuela voltou-se para o Brasil, até por conta das suas ações, das ações que ele toma, da falta de responsabilidade que ele tem. Hoje, a Argentina tem as fronteiras fechadas conosco, o Paraguai tem as fronteiras fechadas conosco, o Uruguai, e a própria Venezuela tem muita cautela também em relativizar aí a sua fronteira, porque o Brasil é um dos maiores focos de incidência do vírus. Nós temos mais de 700 mil infectados no país, quase 40 mil mortes, está entre o segundo maior número de mortes do mundo, só perde para os Estados Unidos, que, aliás, é o país que Bolsonaro segue de forma tão religiosa, eu diria assim, a política.
A política externa do Brasil é determinada hoje pelo governo americano, pelo governo Trump, seja em relação à Venezuela, seja em relação à Palestina, seja em relação a qualquer outro país que não esteja alinhado à política americana. Então, nós conseguimos importar dos americanos, inclusive, a tragédia da administração da crise do coronavírus. Ou seja, fizemos o que foi feito lá. Não tivemos a quarentena, ou seja, o isolamento social necessário, não fizemos o enfrentamento às questões econômicas, não fizemos a proteção social necessária. O Brasil paga um preço altíssimo por essa irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. Eu quero aproveitar para parabenizar o povo venezuelano, também saudar o presidente Maduro pelas medidas tomadas aí na Venezuela em relação ao combate do coronavírus. A Venezuela tem, junto com outros países da América Latina, Argentina, né, o próprio Paraguai, Uruguai, se mostrado competente nesse enfrentamento, protegido o povo e protegido o país. Ahora, diputada, algo que no nos queda claro, no nos entra en la cabeza, es que estas medidas de Bolsonaro son completamente impopulares. Es decir, Bolsonaro con esta pasividad frente al COVID-19 no está propiciando un suicidio político, porque incluso en términos de táctica y estrategia política es muy extraño, es muy raro y no se entiende qué está detrás de esta actitud de Bolsonaro. Olha, o que está atrás da atitude do Bolsonaro é a intenção de um fechamento de regime, ou seja, de uma escala autoritária, dele se utilizar do próprio apoio que tem das Forças Armadas ou setores das Forças Armadas para intentar um golpe contra o Estado brasileiro. E aí, portanto, estabelecer um regime autoritário no Brasil. É isso que intenta Jair Bolsonaro. Ele, de fato, vem perdendo apoio popular em diversas classes sociais, ganhou um fôlego na classe mais pobre do Brasil por conta da renda emergencial, que não era uma proposta dele e que é a medida mais efetiva no combate ao coronavírus que tem hoje no Brasil, a renda emergencial. Foi uma proposta do PT, junto com a oposição, que pretendia pagar por família um salário mínimo. Bolsonaro queria dar R$200, aí tem que fazer o equivalente à moeda local da Venezuela para vocês entenderem. Nós brigamos muito e conseguimos um valor de R$600, que são pagos às famílias mais pobres, aos profissionais que não têm segurança em carteira, pessoas que não têm renda, para que não se expusessem ao vírus e pudessem guardar aí o isolamento social. É isso que ainda está segurando numa parcela da população mais pobre um pouco de apoio ao Bolsonaro. E o núcleo autoritário, o núcleo de extrema-direita que existe na sociedade brasileira, né, os seus 12% a 15%. Mas, de fato, ele vem perdendo muito apoio, fala-se muito já no Brasil em impeachment, em cassação do seu mandato, né, por não dar conta de responder à crise que nós estamos vivendo. Ahora, esto evidentemente también ha creado muchísimas tensiones entre el poder ejecutivo, entre Bolsonaro y diferentes gobernadores de diferentes estados que se le han colocado de frente y no han seguido los lineamientos irresponsables de irrespeto total por las medidas de cuarentena. Isso mesmo, Miguel. Bolsonaro briga com todo mundo. Brigou com os governadores, com os prefeitos, com os profissionais de saúde, com os cientistas. E ele quer colocar a culpa da crise no Brasil nos governadores, porque ele diz que os governadores, na maioria, pediram o isolamento social e que isso criou danos na economia, porque as pessoas não foram trabalhar e, portanto, a economia caiu. Na cabeça de Bolsonaro, as pessoas tinham que trabalhar mesmo que morressem. Aí trabalhava e a economia ia ficar bem. É óbvio que não ia ficar bem. Só o fato de se ter um vírus como esse, as pessoas já deixam de investir e deixam de consumir. Ele tinha que ter tomado medidas para proteger a economia brasileira, dar renda ao povo e crédito barato às empresas.
e ter coordenado, articulado, organizado os governadores para que o governo federal, com os governos locais, pudessem enfrentar conjuntamente esta praga que é o vírus da Covid-19. Mas ele não fez isso. Ele deixou solto, cada um atuando como queria. Tanto que agora a abertura para retornar às atividades, cada estado está fazendo pelo que acha melhor. Não tem uma coordenação regional, não tem uma coordenação nacional. E quem vai pagar a conta de tudo isso, Miguel, é o povo brasileiro, a economia brasileira e o povo brasileiro. Então, Bolsonaro não consegue exercer a autoridade de presidente da República a fim de coordenar, de governar um conjunto de ações para tirar o Brasil da crise. Pero es que incluso no solamente se ha peleado con los gobernadores, no solamente se ha peleado con partidos de oposición, no solamente se ha peleado Bolsonaro con partidos del gobierno, no solamente se ha peleado con el Poder Judicial, también se ha peleado con la Organización Mundial de Salud, siguiendo el mal ejemplo de Trump. Y ahora Brasil, siendo epicentro de la pandemia, se separa de la Organización Mundial de Salud, diputada. É isso mesmo, Miguel, seguindo os passos do Trump. O Bolsonaro acha que ele é igual ao Trump, que o Brasil é igual aos Estados Unidos e que ele pode adotar a política americana, ou seja, ser subserviente à política americana que vai dar certo. Ele desconhece a realidade econômica e política e social do Brasil e desconhece também a sua força política e a sua referência internacional. Tanto que Trump despreza completamente o Brasil e Bolsonaro. Trump fechou as fronteiras americanas para os brasileiros. E agora, uma semana atrás, disse que se ele, Donald Trump, fosse irresponsável, igual foi o governo brasileiro, teriam milhões de mortes nos Estados Unidos. Ou seja, ele ainda desdenha daquele que o segue. Falta vergonha na cara de Jair Bolsonaro, né? Falta altivez, falta dignidade. E o pior é que isso não é em relação a ele, porque para ele podia faltar. O pior é que ele coloca o Brasil, né, o nosso país, o povo brasileiro, numa situação que é vexatória. O Brasil tornou-se um pária internacional, um país que não tem mais respeito da comunidade internacional. É uma tristeza ver isso. O Brasil já foi um país respeitadíssimo fora, no exterior. No governo do presidente Lula, a política externa brasileira era ativa e altiva. O Brasil era respeitado, o Brasil era requerido para falar sobre assuntos que interessavam a ordem mundial, para ajudar na resolução de conflitos. Hoje, o Brasil é um dos países mais criticados internacionalmente, seja pela imprensa internacional, seja por líderes políticos, por líderes de governos. Ou seja, nós perdemos completamente a deferência que nós tínhamos no plano internacional. É uma tristeza ver isso, porque quem sofre é o povo brasileiro. E pensar que esse Jair Bolsonaro, que coloca o Brasil numa situação dessas, era uma das pessoas que mais criticava a Venezuela, o povo venezuelano, o governo venezuelano, achando que o Brasil podia dar lição a quem quer que fosse. Hoje está pagando caro, né, exatamente por sua arrogância, por seu belicismo, por sua forma de tratar os seus vizinhos. É uma tristeza para o povo brasileiro. Bueno, recordamos que estamos hablando con la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, la diputada federal, también diputada Gleisi Hoffmann. Diputada, yo quisiera regresar a algo muy delicado que usted dijo al inicio de la entrevista. Y precisamente era una de las preguntas que nosotros teníamos aquí reservadas para usted. ¿Por qué se están encendiendo las alarmas de un posible golpe de Estado en Brasil? ¿Y cuáles serían las posibilidades de que se dé un golpe de Estado en Brasil en este momento, vista la situación grave de división y de tensión dentro del gobierno y dentro de la política general brasileña?
Porque este, Miguel, sempre foi o propósito de Jair Bolsonaro e ele nunca escondeu. Na campanha eleitoral, ele já falava que o Brasil não tinha solução na democracia, que nós precisávamos de um governo que fosse firme. A democracia jamais iria ser um caminho para a resolução dos problemas brasileiros. Bolsonaro foi um homem que sempre elogiou a ditadura militar no Brasil, elogiou os algozes, né, e os torturadores. Sempre se disse um homem que achava que tinha que ter mando concentrado. O filho dele chegou a dizer, num determinado momento, que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado por um jipe, um cabo e um soldado. E sempre desprezou o Congresso Nacional e as forças democráticas. Então, ele já entrou para a presidência brasileira com a ideia de que tinha que ter um regime autoritário. E ele vem jogando isso sistematicamente durante seu governo, criando brigas, buscando a desestabilização, buscando conflitos, para justificar uma intervenção autoritária, justificar um estado de sítio, ou seja, uma medida mais drástica para botar a ordem, a lei e a garantia da ordem na cabeça dele. Por isso que nos preocupa muito essa situação. Nós esperamos, Miguel, que as Forças Armadas não entrem numa aventura como essa, que as Forças Armadas brasileiras respeitem a Constituição, respeitem os poderes e respeitem o povo brasileiro, sobretudo, e que resguardem os direitos desse povo, e que limitem Bolsonaro na sua insanidade, na sua loucura de colocar o país na instabilidade. É bom lembrar que as Forças Armadas foram responsáveis por não deixar Bolsonaro fazer uma aventura em relação à fronteira com a Venezuela. Porque, se vocês lembram bem, já no início do governo de Bolsonaro, ele estava dizendo que iria fazer uma invasão na fronteira com a Venezuela, queria fazer uma aliança com Trump para invadir a Venezuela. As Forças Armadas, naquele momento, tiveram responsabilidade no Brasil e tiraram completamente a possibilidade disso acontecer. Então, esperamos que essa responsabilidade, em relação à guarda das fronteiras e em relação aos outros países, se mantenha também com o regime brasileiro, que a democracia e que os preceitos constitucionais de 1988, quando promulgamos a nossa Constituição, sejam respeitados, a bem do direito do povo e a bem da paz brasileira. Ahora, el mandato de Jair Bolsonaro puede terminar también en medio de esta crisis institucional por razones electorales, porque de hecho usted también estuvo señalando a través de sus redes sociales hoy esta noticia. Bolsonaro ha sido acusado, usted lo comentaba, de manipular las elecciones del 2018 por fraude con la utilización de fake news de manera masiva para engañar a la opinión pública. ¿Es posible entonces que el Poder Electoral de Brasil anule las elecciones declarando fraudulenta la metodología fundamentada en la fake news para la elección de Bolsonaro y Hamilton Mourão? Assim esperamos, Miguel, porque a eleição aqui foi ganha no submundo da internet com fake news contra o nosso candidato, que foi Fernando Haddad. Foi uma barbaridade o que aconteceu aqui. Financiamento ilegal de campanha, Caixa 2. Nós temos 4 ações no Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado da eleição e pedindo a cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão. E agora, com a abertura desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, que investiga fake news de Bolsonaro e de bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal, houve a determinação da quebra de sigilo bancário e fiscal de vários empresários que financiaram a campanha de Bolsonaro e dispararam mensagens em massa de fake news aqui no Brasil. Nós pedimos para que essas provas fossem partilhadas com os inquéritos que estão na Justiça Eleitoral, que foram de ações do PT, e hoje o Ministério Público
anuiu, concordou que essas provas sejam partilhadas. Isso, com certeza, vai demonstrar o uso irregular de recursos e também a disseminação criminosa de fake news. Então, Bolsonaro corre um risco grande, e a gente espera que se concretize, de ter a cassação do seu mandato e do seu vice. E isso ensejaria novas eleições no Brasil. Ahora, no solamente Bolsonaro ha tenido 3 ministros de salud en un mes, en medio de una pandemia. También su ministro de justicia le renunció en medio de una situación de crisis institucional. Ahora, no es cualquier ministro. Se trata de el tristemente célebre Sergio Moro, ex juez de Lavajato, que además fue juez y fue parte en la persecución política contra Lula da Silva, contra Dilma Rousseff y en general contra miembros del Partido de los Trabajadores. Hoy este ministro se desmarca con evidentemente aspiraciones políticas. ¿Qué opinión le merece, diputada? Com certeza, Sérgio Moro é um oportunista. Quando viu que o governo de Jair Bolsonaro estava enfraquecendo, resolveu sair e denunciar Jair Bolsonaro, dizendo que ele tentava intervir na Polícia Federal para salvar, para defender seus filhos e sua família. Sérgio Moro é tão bandido quanto Jair Bolsonaro, é tão criminoso quanto Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, Miguel, que Jair Bolsonaro só é presidente da República porque teve um processo, uma condenação e prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais em 2018. Sérgio Moro processou, condenou, julgou e prendeu Lula. E depois impediu Lula de ser candidato a presidente. Portanto, ele preparou o caminho para Jair Bolsonaro se eleger. E depois virou ministro de Jair Bolsonaro. E ficou por 1 ano e meio servindo a Jair Bolsonaro, se sujeitando a ordens de intervenção na polícia, a desequilíbrios, a ilegalidades. Só resolveu denunciar quando ele viu que o governo estava enfraquecido. E aí denunciou, o Supremo abriu um inquérito contra Jair Bolsonaro pelos crimes que Moro denunciou contra ele, e nós aproveitamos também para reforçar esse inquérito e para abrir um processo contra Moro também no Supremo, porque Moro é tão criminoso quanto Jair Bolsonaro. Prevaricou, ficou 1 ano e meio vendo desmandos e ilicitudes do governo e não denunciou, ou seja, compactuou com elas. E Moro é a pessoa responsável por hoje, um dos grandes responsáveis por hoje nós termos esse homem de extrema-direita, Jair Bolsonaro, governando o Brasil e destruindo a economia brasileira, a nossa democracia e atentando contra os direitos do povo. Ahora, una pregunta que debo hacer es sobre el líder latinoamericano, el líder mundial, Lula da Silva. En lo particular, vi con mucha alegría la gira internacional que ustedes hicieron justo antes de que llegara esta pandemia. Lo vi reunirse con fuerzas políticas de todo el planeta, desde Villepin, en ex primer ministro francés en París, pasando por apoyos internacionales que a mí en lo particular me da mucha alegría, porque Lula escogió el camino de la democracia, no solamente el camino de la justicia, porque ya escoger el camino de la justicia es muy difícil en medio de tantas injusticias, de tantas persecuciones, pero además escogió el camino del respeto de la institucionalidad brasileña, que es precisamente lo que Jair Bolsonaro está destruyendo, la institucionalidad brasileña. ¿Qué futuro le depara a Lula y qué futuro le depara al Partido de los Trabajadores, visto que posiblemente hayan elecciones anticipadas o si no,
el escenario electoral, si no me equivoco, es en el 2022. Es muy cercano. Sim. Bueno, nós estamos agora lutando pela liberdade efetiva do presidente Lula, que o presidente Lula foi solto, mas não está livre. Ainda tem o processo que o condena e nós avaliamos que esse processo é um processo viciado. Ele foi condenado e foi preso sem provas. E temos uma ação no Supremo Tribunal Federal para condenar este processo, ou seja, para anulá-lo e para condenar também Sérgio Moro como um juiz que não é isento, um juiz que julgou o presidente Lula por critérios políticos. Então, nós esperamos que esse processo seja julgado ainda este ano, para que Lula recupere os seus direitos políticos. A liberdade plena de Lula, o restabelecimento do processo democrático brasileiro, só vai ser possível quando Lula resgatar os seus direitos políticos. E com os direitos políticos resgatados, nós queremos que novamente Lula seja o candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores. Como disse Lula, ele quer de novo se submeter às urnas. O único julgamento que é válido, o único julgamento que é correto para um líder do tamanho de Lula e que foi tão injustiçado no nosso país. Lula está bem, está com força, com vitalidade, pronto para lutar, estava disposto a viajar todo o Brasil depois que fez as viagens internacionais. Tivemos que suspender a agenda por conta da pandemia do Covid, mas ele é um homem que ama o povo brasileiro, ama o Brasil, quer lutar pelo Brasil e gostaria muito de estar percorrendo aí todas as cidades brasileiras para falar com o povo, para conversar e para fazer a boa luta. Por enquanto, isso não é possível, ele guarda suas forças, mas nós continuamos, mesmo não podendo sair ou se relacionar com o povo, lutando através das redes sociais, lutando através dos movimentos que tem nessas redes para denunciar Jair Bolsonaro. Aliás, os próprios movimentos de rua no Brasil, mesmo com a pandemia, foram retomados, até em resposta ao que Jair Bolsonaro estava fazendo com o movimento fascista, incentivando os fascistas a ir para as ruas. Aí o povo mais pobre desse país, que foi destinado a morrer nessa pandemia, ou seja, é a quem se dirige a doença para exterminar, resolveu lutar pela própria vida e também tomar as ruas em uma ofensiva contra o fascismo brasileiro. E Lula, óbvio, que acompanha isso tudo com muita atenção, com muita sensibilidade, e continuará sendo nosso grande líder no Brasil, na América Latina, e eu diria um dos maiores líderes populares do mundo. Diputada, los hechos que han acontecido en los Estados Unidos con el asesinato de George Floyd también han tocado a Brasil, ¿no? Y se están dando manifestaciones en la calle muy interesantes porque se está mezclando en Brasil la protesta contra el racismo, pero también manifestaciones en pro de la democracia tan debilitada en Brasil. ¿Qué opinión le merece? Porque el pueblo está comenzando a salir a las calles en Brasil. Está, exatamente. Os escolhidos para morrer, Miguel, resolveram lutar para viver. Quem está saindo às ruas do Brasil é a periferia, é o povo negro, pobre desse país, que está sendo o mais contaminado por esse vírus e onde mais as pessoas estão morrendo por falta de política de proteção do governo Bolsonaro. Bolsonaro está jogando o povo para morrer, para enfrentar o coronavírus sozinhos, infelizmente. E o povo resolveu sair às ruas para lutar pelos seus direitos, para dizer que é o povo negro que está morrendo, o povo mais pobre do Brasil, para dizer fora Bolsonaro e fora fascismo. Isso tem sido um movimento muito lindo, muito interessante, e que eu tenho certeza que vai ser o resgate da democracia brasileira. É com esse movimento de jovens negros periféricos, do povo trabalhador que está jogado à própria sorte, que nós vamos resgatar a nossa democracia e o direito, de novo, do povo brasileiro ter o seu país, de termos um Brasil para o povo e não um Brasil para a elite, para um pedaço só da população e entregue a essa extrema-direita.
Diputada, para ir terminando, un breve recorrido internacional. Otra pregunta que a los venezolanos no termina de entrarnos en la cabeza, hablando de la política exterior de Jair Bolsonaro. ¿Por qué el presidente Bolsonaro es tan dependiente de la política exterior de los Estados Unidos? ¿Por qué es tan dependiente de la política exterior de Donald Trump? Y mezclo una segunda pregunta. ¿Qué pasará con Jair Bolsonaro, el Trump del trópico, como aman decirle los medios de comunicación europeos, si el 3 de noviembre Donald Trump pierde las elecciones? ¿Quedaría aislado internacionalmente? Espero que sim, Miguel. Espero que Trump perca as eleições e, com isso, também elimine Jair Bolsonaro da política brasileira. Mas acredito que Jair Bolsonaro está cavando o próprio túmulo, né, pelas ações, pela forma irresponsável e inconsequente como tem governado o Brasil. Seguir Trump, seguir os Estados Unidos é da natureza autoritária, violenta e de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Na cabeça dele, os Estados Unidos é a grande nação do mundo a quem o Brasil tem que se submeter. Faz uma política de subserviência, entrega os nossos segredos empresariais, entrega os nossos recursos naturais, entrega a nossa política externa, fazendo com que o Brasil passe vergonha em nível internacional. Lamentável que isso aconteça. Portanto, nós estamos torcendo muito para que Trump não se eleja nos Estados Unidos. Isso vai ter uma consequência política grande aqui no Brasil. Bolsonaro já está se inviabilizando pelo que ele é e pelo que ele faz aqui. Mas, com certeza, Trump não sendo reeleito nos Estados Unidos, e parece que esse é o caminho que está se seguindo, Bolsonaro vai ter um grande baque, a bem da democracia brasileira e do povo brasileiro. Para terminar, querida diputada Gleisi Hoffmann, además presidenta del Partido de los Trabajadores, ¿por qué tanta persecución del actual gobierno de Brasil contra el pueblo venezolano? ¿Qué le ha hecho el pueblo venezolano al gobierno de Brasil o al pueblo de Brasil? ¿Por qué acabar con una historia de unión suramericana? ¿Por qué propiciar incluso invasiones, acciones bélicas, ya no solamente políticas o diplomáticas, contra un pueblo venezolano que no le ha hecho nada malo al Brasil? Exatamente, Miguel. Nunca tivemos uma política externa deste tipo no Brasil, em que se fosse bélico, ofensivo, desrespeitoso aos países e principalmente aos países que fazem fronteira com o Brasil. A Venezuela é um país irmão, aliás, irmão em território, porque está perto, irmão em comércio, sempre foi um dos países em que nossa produção se destinou, é um país irmão na produção de riquezas naturais. É inconcebível o que Bolsonaro fez. Justifica-se pela política automática de alinhamento aos Estados Unidos e a política belicista, intervencionista de Donald Trump, em que quer mandar no continente latino-americano, porque vê aqui um continente que tem a produção de grandes riquezas, entre eles uma riqueza natural de grande valor para o mundo, que é o petróleo, petróleo venezuelano, petróleo brasileiro, e quer simplesmente fazer com que essa riqueza sirva aos interesses americanos. Todos aqueles países que se rebelaram contra o intervencionismo americano, ao sionismo americano, enfim, a forma como os americanos tratam as demais nações, sempre foram vítimas, né, de retaliações, como é hoje a Venezuela. Infelizmente, o governo de Bolsonaro segue essa política. Nós denunciamos aqui, fizemos questão de nos pronunciar e nos posicionar em favor do povo venezuelano, da autonomia do país, e principalmente contra as barreiras que estão se impondo, né, que é uma barbaridade que os Estados Unidos têm feito com a Venezuela e outros países que ousam questioná-los pela política que eles têm. Então, a gente espera que isso não prevaleça, que logo esse governo de Bolsonaro caia
e que a gente possa retomar as relações harmoniosas e as relações de respeito entre os países que o Brasil sempre manteve. Quero saudar aqui o povo venezuelano, o respeito que nós temos, a autodeterminação dos povos e sempre a relação pacífica que nós tivemos e de respeito com a Venezuela. Eu sinto muito, quero, se posso, como brasileira, me desculpar com o povo venezuelano pelo que hoje o governo brasileiro faz em relação à nossa política externa e, particularmente, em relação à Venezuela. E quero aproveitar também, Miguel, para mandar um abraço ao povo venezuelano, minha saudação ao governo do presidente Maduro, um abraço muito especial ao Alberto Castelar, que é um grande amigo e que proporcionou que nós estivéssemos fazendo essa conversa, e também agradecer essa oportunidade, Miguel, de nós conversarmos e esclarecermos aqui, né, o que está acontecendo no Brasil e também vocês poderem dizer para nós brasileiros a forma como vocês estão enfrentando a Covid-19, protegendo o povo venezuelano y los intereses de su país. Bueno, muchísimas gracias de verdad, diputada. En nombre de ese respeto del cual usted habla, también nosotros desde Venezuela, y quiero que ustedes lo sepan y que usted lo sepa particularmente, seguimos cada paso que la diputada Gleisi Hoffmann da, cada noticia, cada meeting, cada agresión que también recibe de algunos extremistas. Estamos con Lula, estamos con el Partido de los Trabajadores Americana, que antes que todo es espiritual, que antes que todo es política y que ningún gobierno coyuntural extremista va a destruir. También le felicito porque mientras que pasaban los perritos y el gatito